Oi, eu sou Samuel e eu quero te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa agradável? Parece uma pergunta boba, né? Mas se a gente parar para pensar, a maneira como a gente se comporta com as pessoas diz muito sobre quem a gente é e pode influenciar muito como as coisas acontecem na nossa vida. Hoje eu queria trocar uma ideia sobre isso. Na verdade, a ideia desse vídeo veio de um post que eu fiz lá no meu LinkedIn, num dia bem reflexivo. Esse assunto continuou reverberando em mim, então eu decidi ampliar e trazer esse papo pra cá. Afinal de contas, ser agradável vale a pena mesmo? E o que acontece se você descobrir que talvez não seja tão agradável quanto você pensa? Bom, fica tranquilo que sempre dá pra melhorar, né? E sem precisar forçar nada, tá bom? Então vamos lá. O que é ser uma pessoa agradável? Muita gente acha que é uma coisa que a gente já nasce sendo, né? Mas na real, ser agradável é uma escolha, não é algo automático. É um comportamento que você vai construindo e aperfeiçoando com o tempo. Agora, uma coisa importante: tem gente também que acha que ser agradável é ser submisso ou evitar conflito a qualquer custo. Não tem nada a ver. Dá pra você ser uma pessoa agradável, uma pessoa bacana, uma pessoa legal e se posicionar de forma firme quando você precisar também, sendo fiel ao que você acredita, ao que você quer, seus desejos, ao que você é. Um exemplo simples. Às vezes a gente precisa falar não para algumas pessoas, né? E dá pra você fazer isso sem ser grosso, dá pra você fazer isso de uma forma mais agradável. Por exemplo, olha, eu entendo que você precisa disso, mas hoje eu não consigo te ajudar. Será que a gente pode tentar uma outra solução? Ou hoje eu não estou disponível, não me sinto muito bem com essa ideia, não me sinto confortável com isso, sabe? Enfim, é comunicação. A gente precisa aprender a se comunicar também, direito, né? É sobre como a gente fala as coisas e não sobre evitar dizer o que precisa ser dito, entende? Sabe aquela situação em que alguém foi super grosso com você e ao invés de retribuir da mesma forma, você respondeu com calma? Respondeu com educação? É impressionante como a educação ela pode desmontar uma pessoa que está a fim de brigar. As pessoas ficam com vergonha quando a gente trata elas de uma forma melhor do que elas nos trataram. Parece mágica, mas na verdade é só um jeito mais inteligente da gente lidar com as coisas que acontecem todos os dias. E isso não funciona só com desconhecidos, isso funciona também com as pessoas próximas da gente, com as pessoas que a gente ama. As nossas relações ficam muito melhores quando a gente aprende a ser mais agradável. No ambiente de trabalho, na escola, com os amigos, em qualquer ambiente. Às vezes é uma pequena mudança no jeito de falar que faz toda a diferença. Agora eu queria compartilhar com vocês algumas dicas, algumas coisas que me ajudaram muito e que talvez possa fazer sentido para vocês também. Não tem segredo, são coisas simples, mas que fazem muita diferença no dia a dia. A primeira dica é seja gentil e educado com as pessoas. É simples, ou não tão simples. Mas, mesmo nas situações mais difíceis, educação é o mínimo. Educação não é alguma coisa que a gente precisa vir numa plataforma assistir um vídeo para aprender. Isso deveria, pelo menos, ser o mínimo. Então, ser educado é o mínimo, independente da situação. Às vezes, a forma como você responde vai mudar completamente o rumo da conversa. Não é porque alguém te tratou mal ou foi grosso com você que você precisa necessariamente responder da mesma forma. A gente pode acabar com uma discussão antes dela começar, só sendo educado e gentil. E assim, seja educado com todas as pessoas que você conseguir, o máximo de pessoas que você conseguir, o maior número de vezes possível. Tem vezes que a gente não vai conseguir, eu entendo. Eu mesmo já não fui agradável ou não fui gentil e educado muitas vezes. E nunca acaba bem, né? Então a ideia é que a gente tente ser agradável e educado e gentil com as pessoas o maior número de vezes possível no nosso dia, com o maior número de pessoas que a gente conseguir.
Isso já vai fazer muita diferença. A segunda dica é: demonstre interesse de verdade pelas pessoas. Sabe aquele momento que a gente está tão mergulhado, tão focado nos nossos problemas que a gente não presta atenção nos outros? Pois é, a gente fica muito assim, né? Mas tenta ouvir o que as pessoas estão te falando, se conecta com elas. Não precisa ser uma coisa grandiosa. É só para a pessoa saber que você tá ali, que você tá prestando atenção, que você se importa com o que ela tá falando. A terceira dica é quase uma continuação da segunda. Esteja presente no momento. Hoje em dia está cada vez mais difícil a gente prestar atenção de verdade em qualquer coisa que seja. Mas quando você estiver conversando com alguém, olha no olho dessa pessoa, escuta o que ela está te falando, mas escuta mesmo, sem ficar pensando no que você vai responder. Escuta o que ela vai te falar, recebe aquilo que ela está te falando. Se você se colocar disponível para ter uma conversa com alguém, esteja disponível de verdade. Se você for sair para jantar com um amigo, com um crush ou qualquer pessoa, esteja ali. Eu entendo que às vezes a gente precisa responder alguma questão urgente, alguma outra coisa, mas no geral não tem necessidade, por exemplo, da gente ficar no telefone o tempo inteiro enquanto a gente está na companhia de qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa que você vê todos os dias ou pode ser uma pessoa que você não vê quase nunca. Não tem porquê você sentar numa mesa para jantar e ficar mexendo no telefone o tempo inteiro. É uma coisa simples que a gente às vezes tem dificuldade de fazer, mas que cada vez que você conseguir fazer isso, vai fazer muita diferença. A quarta dica é a minha preferida. Elogie mais e critique menos. Se você acha que alguém faz um trabalho legal, fala. Não espera a pessoa adivinhar. Deixa as pessoas saberem que você gosta delas, que a companhia delas é agradável, que elas são bonitas, que elas são inteligentes, que elas fazem um bom trabalho. Exalte mesmo as qualidades das pessoas. É tão fácil a gente reclamar quando alguém faz alguma coisa ruim ou falar mal de alguém que está fazendo alguma coisa que não agrada, mas por que não pode ser tão fácil, da mesma forma, a gente elogiar o trabalho de alguém quando faz um trabalho bem feito? E eu não estou falando só sobre pessoas ou momentos, situações excepcionais. É no básico, é no dia a dia. Porque quando alguém erra o básico, quando alguém erra pequeno, a gente critica, certo? Então por que a gente também não pode elogiar no básico? Às vezes a gente pode pensar que é muito óbvio, ou porque você está com uma pessoa há muito tempo, ou porque a minha mãe, ela sabe que eu amo, ou o meu melhor amigo, ele sabe que eu amo. Mas às vezes o óbvio também precisa ser dito. E eu não tô querendo dizer que você tem que ser aquela pessoa que vai o tempo inteiro ficar falando tudo. Eu sou assim, eu gosto de elogiar as pessoas e eu gosto de fazer as pessoas se sentirem bem, isso é meu. Mas as pessoas não precisam ser assim, todo mundo. Mas se você colocar um pouquinho disso na sua vida, com certeza você vai se tornar uma pessoa muito mais agradável. E uma coisa também muito importante, quando alguém te elogiar, aceita. Não precisa ficar se diminuindo. Por exemplo, quando alguém elogia, essa blusa é linda, e a gente tem o costume de, foi bem baratinha, e a gente começa a diminuir, né? A gente começa a se diminuir, ou diminuir aquela conquista. Isso foi barato, nem foi tão difícil. E aí não precisa. Se alguém te elogiou, recebe. Só aceita e agradece. A gente não tem que responder a um elogio com uma justificativa ou com outro elogio. Só agradece, que tá tudo certo. A quinta e última dica, ela é a mais importante e talvez a mais difícil de todas. Pare de reclamar. Agora, já. Nesse exato momento em que você está vendo esse vídeo, para de reclamar. Ninguém merece aquela pessoa que só reclama o tempo todo. Que nada tá bom, que tudo é horrível, que todas as pessoas fazem tudo errado, que a comida é horrível de todo lugar, que todo atendimento é péssimo, que o trabalho dela tá matando, que a família dela é horrorosa, que tudo, assim, não tem uma coisa, sabe, parece de bom na vida. Ninguém merece uma pessoa desse jeito. Tudo bem, a gente tem muitas coisas, tem muitos problemas na vida. Sim, às vezes realmente o seu trabalho vai estar te matando, às vezes realmente você não vai ser valorizado pelas pessoas, mas não é porque isso acontece que você precisa ficar falando e clamando isso de novo o tempo todo. Isso é muito chato, isso é pesado e pode fazer com que as pessoas acabem evitando de te chamar para alguma coisa ou evitando de ficar perto de você
por isso, mesmo que gostem muito de você, mesmo que você não seja uma pessoa ruim que vai lá fazer mal pros outros. Quando a gente reclama demais, a gente pesa todo o ambiente. E é chato, gente, convenhamos, é chato. Fora que também, assim, ninguém gosta de coitadinho. As pessoas fingem que gostam porque elas sentem que elas estão fazendo uma coisa boa quando estão lá ajudando um coitado, ou quando torcem por uma pessoa, por um coitado num reality show. Cara, isso é uma projeção. Ninguém gosta de uma pessoa coitadinho, porque ninguém gosta de ser coitadinho. A gente não se identifica com as pessoas por serem coitadinhas. É uma coisa muito do nosso ego. Então, ai, se eu torço, se eu apoio aquela pessoa, aquele pobrezinho, aquela pessoa que é, nossa, tão coitadinha, a vida dela é tão difícil, eu tô fazendo alguma coisa boa. Então, às vezes, isso é uma forma da gente se enganar achando que tá fazendo uma coisa boa só porque tem alguém que tá mais ferrado do que a gente, ou às vezes nem tá, mas que eu tô demonstrando que eu apoio e que eu tô me compadecendo do coitadinho. Não é mesmo? Eu acho que é. E assim, não tô dizendo que você não deva demonstrar ou que você não deva se importar com as pessoas, não é isso. Mas a gente também não precisa ficar colocando o sofrimento, o coitadismo num lugar de muita grandeza, sabe? Você romantizar uma trajetória super difícil, que tudo é difícil, ai, tipo, a mulher guerreira. Gente, isso não é mérito. Isso não é uma coisa que a gente precisa engrandecer. É muito importante você ter determinação e você, enfim, não abaixar a cabeça e você permanecer fazendo as coisas por mais que a vida seja difícil. É por isso que eu tô aqui, é por isso que muita gente tá em muitos lugares, mas isso não é uma coisa que a gente tem que ficar glorificando. Isso não é mérito, é difícil. Todo mundo gostaria que a vida fosse mais fácil. Ninguém gosta de ser coitadinho. Isso é uma mentira. Eu acho que é uma mentira. E para finalizar, tem uma dica extra, que também é muito importante. Não se culpe ou não se julgue se você ainda não consegue praticar isso ou ainda não consegue praticar o tanto quanto você gostaria de praticar. Porque todo mundo, em algum momento ou em muitos momentos, vai ser desagradável, vai tratar alguém de uma forma não tão legal, vai perder a paciência, e a gente é capaz de fazer coisas muito ruins mesmo, de ser tóxico em muitos momentos. A gente é ser humano. E isso, na minha opinião, é uma das coisas mais incríveis da gente estar aqui nessa experiência. Sendo humanos é isso, porque a gente pode fazer coisas grandiosas. Da mesma forma como a gente pode fazer coisas que são muito ruins, a gente tem o mesmo poder de fazer coisas boas. E se em algum momento, ou se nesse momento, ou se até então na sua vida você não conseguiu ser uma pessoa melhor em algum sentido, ou se você não conseguiu ser gentil, você não conseguiu. É isso. Ai, mas teve um momento que eu poderia ter sido e eu escolhi. Ok, você escolheu, você foi ruim naquele momento, você foi escroto naquele momento. Todo mundo é. Eu acho que o que é mais importante do que dicas de como ser isso ou aquilo, ou ficar falando como tem que ser, eu acho que é entender que a gente é ser humano e a gente vai errar e a gente vai fazer coisa ruim com as pessoas, mas a partir do momento em que você se decide, como eu disse lá no início, que ser agradável é uma decisão, um comportamento, né? Uma escolha. Quando você decide fazer isso de forma consciente, você vai melhorar. Não significa que agora, você decidiu agora melhorar isso. Você decidiu agora que você vai ser uma pessoa agradável. E amanhã todo mundo já vai estar te amando. Não é isso. Até porque ser agradável não é também querer que as pessoas gostem de você. Isso não é só sobre os outros. É principalmente sobre você mesmo, porque como a gente trata as pessoas ou quando a gente é desagradável com alguém, isso reflete muito como a gente é com a gente. Quando a gente julga muito o outro, reflete demais como a gente se julga. Então, antes de atingir qualquer pessoa, tudo que a gente faz atinge primeiro a gente, ou pelo menos é um reflexo do que a gente faz. Então, não se culpe. Todo mundo passa por isso. Todo mundo em algum momento já perdeu a paciência, todo mundo em algum momento já foi mal educado. Eu falo com propriedade porque, assim,
Eu já perdi a paciência muitas vezes, eu já disse coisas desagradáveis para as pessoas muitas vezes, eu já reclamei demais muitas vezes. Quem é mais próximo de mim já com certeza teve alguma experiência, algum amigo mais antigo que não foi tão legal, porque nós somos seres humanos e não é esse vídeo ou isso aqui não é sobre ser perfeito ou querer agradar todo mundo, que fique muito claro. Eu quis falar sobre isso porque eu percebi que ter boas relações me ajudou muito, muito, muito em toda a minha trajetória. Então, todo lugar que eu vou, seja ambiente de trabalho, assim foi na faculdade, na escola, em todos os lugares, eu faço uma escolha consciente de me dedicar a ter boas relações. E não tô falando sobre puxar saco, sobre fingir que gosta de alguma coisa. Não é isso, gente. As pessoas confundem muito isso, né? Ser agradável com querer agradar todo mundo ou com falsidade. E não é isso. Mas, na minha experiência, todas as vezes em que eu me dediquei a construir um ambiente mais agradável, a ter relações melhores, isso me ajudou muito. Na faculdade eu tive boas amizades que foram super parceiras para mim em várias situações. No meu ambiente de trabalho, gestores ou pessoas pares, né, que me incentivavam demais. Então, nunca a gente vai perder por ser agradável, sabe? Quando você é uma pessoa agradável, as pessoas querem estar perto de você. E isso é muito legal, isso é muito bom. Você saber que as pessoas, elas querem ficar perto de você por você ser agradável, não porque você necessariamente está trazendo, dando, contribuindo de alguma forma, seja financeira, material. Não é sobre isso. Eu, graças a Deus, e também ao meu esforço consciente, eu sempre tive boas relações e caminhos muito abertos. As coisas, elas acontecem de forma fluida. Não tô falando que minha vida é fácil, muito pelo contrário, né? Enfim, as pessoas que me conhecem sabem da minha história e das dificuldades que eu tive, que eu ainda tenho. Mas, mesmo com essas questões, sempre as pessoas me ajudaram. Antes de eu nascer até, as pessoas sempre ajudaram, por exemplo, a minha mãe quando ela estava grávida de mim. Depois eu nasci e eu cresci vendo isso, sabe? As pessoas colaborando com a minha mãe, porque minha mãe também é assim, é uma pessoa maravilhosa, mas as pessoas sempre ajudaram ela e consequentemente a gente. Depois que eu saí de casa, eu encontrei, tipo, amigos, pessoas que sempre me ajudaram, seja na faculdade, no trabalho. Então, sempre tive esse caminho aberto, assim, sempre me dediquei muito, trabalhei muito, mas eu sempre senti que as coisas fluíram, sabe? Até falando sobre propósito de vida e tudo, que são coisas que eu sempre tô buscando entender, sabe? Aquela coisa bem clichê do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu acredito que tá muito relacionado a isso, com a minha forma de me comunicar, com a minha forma de me relacionar. Até por isso eu resolvi trazer esse papo pra cá, porque eu não sou especialista disso, especialista daquilo, não vou vir aqui trazer um texto porque Jung fala disso, fala daquilo. Posso fazer, porque eu posso estudar, enfim, mas não é essa a minha ideia. Eu não sou especialista de nada, não sou coach de nada e não quero ficar ensinando nada. Mas eu só senti realmente de falar, porque eu já conversei sobre isso com algumas pessoas e foi muito legal, sabe? Foi uma conversa muito construtiva. Eu acho que falar sobre isso aqui talvez possa ampliar esse papo. Pode fazer com que pessoas que talvez se perguntem isso, né? Tipo, será que eu sou agradável? Ou tenham esse medo de tentar ser alguém agradável, mas talvez cair naquilo de tentar agradar todo mundo. Então, foi mais uma forma de trazer uma reflexão que me ajudou muito. Isso são coisas que eu venho trabalhando, não mudei isso e sou ótimo ou não. Eu, todos os dias, com esforço consciente, com consciência de quem eu sou, do que eu quero, eu trabalho isso. Então, eu escolho todos os dias ser educado o máximo que eu posso, com o maior número de pessoas que eu posso, tratar todas as pessoas bem e prestar atenção quando alguém está falando comigo. Mas eu não fui sempre assim. Então, eu acho que é um processo que eu tô caminhando todos os dias e eu espero que, se você parou, sei lá quantos minutos já, meia hora já tá assistindo isso, acredito que talvez seja uma coisa que seja importante para você e espero que pelo menos um pouco do que eu falei aqui faça sentido para alguém, que isso possa de alguma forma ajudar você, tá bem? É isso. Um beijo e tchau.